Olá a todas e todos. Gostaria de iniciar esse vídeo agradecendo às instituições organizadoras desse evento, a todas e todos os participantes que aqui estão. Esse encontro faz parte do Circuito Urbano. O Circuito Urbano é uma iniciativa que foi criada pela equipe do ONU Habitat no Brasil com o objetivo de dar visibilidade e potencializar os eventos e encontros que estejam discutindo temas relacionados ao Outubro Urbano. O mês de outubro ele é considerado urbano no mundo inteiro porque ele se inicia com a comemoração do Dia Mundial do Habitat na primeira segunda-feira do mês e ele finaliza com a celebração do Dia Mundial das Cidades no dia 31 de outubro. E esse ano, ambos os dias têm como um tema relacionado à tecnologia e à inovação nas políticas públicas. Então, esse ano, o Circuito Urbano ele tem como tema central cidades inovadoras e inclusivas. E aqui no Brasil, onde a iniciativa foi lançada, esse ano teremos mais de 160 eventos em mais de 60 cidades e em 23 estados da federação. Temos eventos de norte a sul, leste a oeste aqui no Brasil, o que muito nos alegra porque mostra que o país inteiro está mobilizado para discutir o tema de cidades inovadoras e inclusivas, e melhores políticas públicas para o nosso país. Gostaria de agradecer novamente a todos e todas vocês que aqui estão discutindo, debatendo um tema de fundamental importância para que a gente tenha um futuro urbano melhor e cidades melhores. Aproveito a oportunidade para já anunciar que em 2020 teremos a terceira edição do Circuito Urbano. Ainda não sabemos quais serão os temas, mas assim que tivermos notícia, divulgaremos para que vocês possam novamente aproveitar a oportunidade e debater sobre assuntos importantes à vida nas cidades. Por fim, agradeço e desejo um excelente evento para todos e todas vocês. Muito obrigada. Esse tema é muito importante para a gente por vários motivos. Primeiro, nós definimos algumas rotas de trabalho aqui no CTI com uma nova gestão que envolve a indústria avançada, ou tecnologias avançadas para a indústria, conhecidos como indústria 4.0, a saúde avançada, governo digital e dentro do governo digital inclui-se aí as cidades inteligentes. Essa questão da ética é muito importante também porque não basta gerar as tecnologias, e tem que saber usar essas tecnologias da melhor forma possível. Então, esse conjunto de tecnologias ele deve ser monitorado. Todas as tecnologias têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Então, a ética é muito importante para que a gente possa ter o melhor uso para uma melhor humanidade. Nós já temos trabalhado com a parte, principalmente de modelagem de governo, ações de governo, e aí nós incorporamos agora outros profissionais de áreas diferentes, que isso é muito importante, que ter visões diferentes, e nós incorporamos novos profissionais a essa equipe, de maneira que essa visão mais ampla a gente consiga ter também institucionalmente. E claro, a gente também faz parcerias, e essas parcerias também trazem outras visões para o nosso instituto. O que significa esse tipo de evento que nós estamos fazendo aqui? Como a gente não tem definido, principalmente para o terceiro mundo, porque você tem metodologias desenvolvidas já para o primeiro mundo e que não rebate no terceiro mundo, no mundo emergente, como assim dizer, a gente tem que trabalhar por proxy. Então a gente faz esses eventos para trazer profissionais de todas as áreas, para trazer saberes de todas as áreas, para que a gente possa entender que tipo de efeito, que tipo de dinâmica pode ocorrer quando você faz a implementação desse tipo de tecnologia, por exemplo, numa cidade. É óbvio, a tecnologia é considerada neutra, mas a gente sabe que o uso dela não é neutro. E há uma outra preocupação que a gente não tem o tratamento da ética no desenvolvimento da tecnologia, que a gente chamaria de projeto by design, quer dizer, a ética by design. No momento que você vai desenvolvendo a tecnologia, você verifica qual o malefício que ela pode trazer para a comunidade ou para o cidadão.
Sim, eu acho que tem uma melhora, né? Você tem agora uns sites de acesso à informação mais qualificado, né? A LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, está mais fácil você fazer os pedidos, né? Você tem algumas audiências públicas que são transmitidas pela TV Câmara, por exemplo, as sessões. Então, existem alguns canais de participação e transparência, mas eu acho que eles ainda são poucos, né? A gente precisaria criar mais essa cultura de poder viabilizar mais, usando as internet, usando as redes sociais, usando ferramentas para fazer perguntas, né? As pessoas estão em casa, o poder público poderia interagir mais com o cidadão, né? Ou com o usuário do serviço, para fazer mais perguntas, para levar em consideração as sugestões e, claro, também aí saber se essa contribuição vai ser aceita, né, naquela política pública e se não, justificativas. Eu acho que a gente começa a fazer isso agora, mas eu ainda acho que a gente está começando, né, a digitalizar essas informações. Nem sempre a gente entra nos sites públicos, né, da prefeitura ou do legislativo e essas informações estão lá de forma clara e acessível. Bom, como um primeiro desafio aí, eu elenco como propiciar a participação do cidadão no processo, né? Para isso a gente precisa tanto de métodos que sejam flexíveis, que sejam capazes de incluir todos, né? Inclusive pessoas com deficiência, pessoas com baixo letramento. A atitude do designer deve ser uma atitude positiva em relação às dificuldades que nós temos durante o processo de design de novas tecnologias, né? No caso de cidades inteligentes, também é muito importante o aspecto educacional, para que o cidadão reconheça a importância que essa participação tem para a vida deles, né? Ainda é uma questão em aberto, né? E fica um desafio aí também, tanto para a academia quanto para os praticantes, né, de como conseguir aí trazer melhores resultados, produtos que sejam acessíveis e utilizáveis por todos. Porque as cidades consideradas inteligentes são aquelas que também utilizam tecnologia da informação e comunicação, né, para melhorar as condições de vida das pessoas nessa cidade. Então as pessoas elas têm que ter acesso a essas tecnologias. Não só acesso a elas precisam saber usar essas tecnologias. Pensar a inclusão digital nos modelos de cidades inteligentes é essencial para não excluirmos pessoas que já são socialmente excluídas. Pensar desde o início quem são as pessoas, as características socioeconômicas, os níveis de acesso, as habilidades de uso das tecnologias é essencial para entendermos como e quais tecnologias podemos aplicar em determinados contextos e termos um plano de cidade que inclui todas as pessoas, trazendo a questão de não deixar ninguém para trás nesse modelo de cidade. É importante também pensarmos a inclusão digital tanto no processo de desenho das tecnologias, quanto em quais tecnologias devem ser implementadas, aplicadas a cada contexto e considerar as pessoas nesse processo, nesse desenho e na implementação é essencial. Por que a gente está estudando ética em tecnologia? Por que é tão importante estudar isso? Quando a gente tem um empreendimento humano, qualquer um que seja ele, no caso é tecnologia, mas poderia ser outra coisa, mas é sempre uma negociação de interesses, do diálogo e da colocação de ações de um grupo ou de outro, ou de uma interpretação da realidade ou de outra interpretação da realidade. A gente vive num momento em que a tecnologia é meio que o default, é meio que o padrão daquilo que a gente quer para a cidade. Então todo mundo pensa que cidade, para ser boa, tem que ter tecnologia. Ou pelo menos essa imaginação ela está começando a ficar cada vez mais forte na população em geral. Então por que é importante a gente pensar ética em tecnologia, especialmente no campo das cidades? É uma forma de construir uma compreensão sobre o que é melhor para aquele grupo de pessoas. Então por isso que a gente está pensando sempre essa ideia da ética, porque a gente está recebendo
tecnologias e pressão para consumir tecnologia, e a gente precisa criar o espaço para pensar, vamos fazer desse jeito ou desse outro jeito. Quem que decide? Quem é o tomador de decisão? Atropelou alguém no caminho? Pensou sobre a diversidade local, a diversidade territorial, a diversidade étnica do país, as desigualdades que o Brasil ainda enfrenta em bastantes regiões? Quem está tendo acesso à decisão? Como a decisão foi tomada? Aonde que essa decisão aconteceu? Quem se comprometeu durante o processo? E tudo mais, porque isso vai desvelando os valores. E ética é como se fosse, do ponto de vista filosófico, o estudo dos valores. Então, há valores, as ações humanas são orientadas por valores. Quando a gente não discute os valores, alguém está decidindo os valores pela gente. Quando a gente não traz o debate, a gente está delegando a decisão sobre esses valores para outra pessoa. Porque esses valores eles não ficam omissos. Algum valor vai ter numa ação humana, elas nunca são neutras. Então, se a gente não traz o debate para si, alguém vai decidir pela gente. Então, por isso que a gente precisa debater ética em tecnologia. Meu balanço é que foi um evento de alto nível de debate. A gente trouxe profissionais muito com perspectivas diferentes, mas complementares. E as lições que a gente leva dessa manhã de debates aqui é que para a construção de cidades inteligentes, inclusivas e éticas, a gente precisa ter uma governança colaborativa com a participação ativa da sociedade civil, pensar na inclusão digital das pessoas, pensar no que elas precisam de um letramento para usar as tecnologias da informação na cidade e que essa tecnologia seja construída com e para o cidadão. Eu acho que isso é essencial para a gente construir realmente cidades humanas e sustentáveis e pensar num desenvolvimento urbano no contexto brasileiro que traga soluções para essas desigualdades que a gente ainda enfrenta no contexto das cidades brasileiras.